A minha filha de 5 anos virou pra mim e me perguntou se quando eu fazia o papai feliz, também doía. Bom, o meu marido, ele não é pai biológico da minha filha. O pai biológico da minha filha, quando eu engravidei, ele era só um ficante meu. E quando eu fui contar pra ele que eu tava grávida, ele disse que não queria ser pai e simplesmente mandou tirar. Disse pra mim que se eu quisesse me ajudava a pagar ali pra tirar, mas ele não queria aquela criança. Eu disse pra ele que ele não precisava se preocupar, que nunca mais ele teria notícias minha ou da criança que eu tava esperando. E assim eu fiz. Nunca mais fui atrás, nunca mais tive notícias dele e segui com a minha gestação, a minha família toda me ajudando, todo mundo presente. Até que quando a minha filha tava quase completando 1 ano, eu conheci o meu marido. No começo eu fiquei muito receosa, eu não queria me relacionar com ninguém, justamente por eu ter uma criança pequena, ainda mais sendo menina. Eu não queria trazer qualquer pessoa pra dentro da minha casa. A gente namorou durante algum tempo, ele foi me conquistando aos poucos, foi conquistando a minha filha. E assim, desde o início ele sempre tratou a minha filha muito bem, ele sempre teve ela como uma filha. Um tempo depois a gente foi morar junto. A minha filha, desde que começou a falar, sempre chamou ele de papai. Pra ele era a melhor coisa do mundo quando ela chamava ele de papai. A família dele recebeu a gente super bem. Eles adoravam a minha filha. E como eu sou enfermeira, alguns finais de semana eu faço o plantão de 48 horas. E quando eu faço esses plantões, quem fica com a minha filha é o meu marido. E num desses plantões eu cheguei em casa, como eu sempre fazia, ela esperava eu chegar pra dar banho nela e colocar ela pra dormir. Essa era a única parte que o meu marido não fazia. Ele não dava banho, ele não trocava ela, essa parte ficava pra mim. Então eu cheguei, dei banho nela e notei que ela tava muito quietinha, ela tava mais quieta do que o normal. E aí, conforme eu fui arrumar ela, pentear o cabelo dela pra ela ir dormir, eu comecei a conversar com ela e perguntei pra ela o que tava acontecendo, por que ela tava tão quietinha, por que ela tava tão tristinha. E foi aí que ela virou pra mim com os olhinhos cheios de água, a boquinha tremendo e falou assim: mamãe, quando você faz o papai feliz também dói? Quando ela me disse aquilo, gente, a minha alma simplesmente gelou. E falou isso, passou um filme de ruim, de tudo que poderia ter acontecido com a minha filha. Gente, vocês não têm noção do medo que eu tava de virar pra minha filha e perguntar pra ela se era o que eu achava que tava acontecendo. O meu medo era que sim, que fosse verdade, que ele realmente tava fazendo alguma coisa com a minha filha. Então eu sentei do lado dela ali na cama, tentei ficar o mais calma possível pra não assustar ela e perguntei pra ela o que o papai tava pedindo pra ela fazer pra deixar ele feliz. E aí ela me disse que sempre que ele pegava ela na escolinha, que eles chegavam em casa, o papai sentava no sofá e pedia pra ela fazer massagem no ombro dele. E que, nesse movimento dela fazer massagem, as mãozinhas dela ficavam doendo. E ela falava pro papai que doía a mãozinha dela, o papai dava risada e falava assim: você é forte, você é minha massagista. E aí eu perguntei pra ela se o papai fazia mais alguma coisa, se os dois estavam fazendo mais alguma coisa junto, e ela disse que não, que era só isso, que o papai pedia pra ela fazer massagem e que as mãozinhas dela ficavam doendo, e ela não gostava de deixar o papai feliz. Então eu perguntei pra ela se alguma vez o papai tinha pedido pra ela trocar de roupa na frente dele, ou se ele tinha tentado dar banho nela, e ela disse que não. Naquela mesma noite eu conversei com meu marido, falei pra ele que não era pra ele pedir mais isso pra minha filha, que isso não era coisa pra criança fazer pra um adulto. Ele me pediu desculpa, disse que jamais imaginou que aquilo ali era algo desconfortável pra minha filha. Porém, gente, parece que depois daquele susto, a minha mente deu um estalo. E eu não consigo mais confiar como eu confiava antes. Então o que eu fiz? Um dia que ele tava trabalhando, eu contratei uma empresa pra instalar câmeras na nossa casa. E eu não contei e nem pretendo contar pro meu marido que eu instalei essas câmeras na nossa casa. E sempre que eu tô trabalhando, eu fico de olho nela pelas câmeras. Porque a minha prioridade sempre vai ser a minha filha. Sempre vai ser o bem-estar e a segurança da minha filha. E agora me conte aqui nos comentários se vocês acham que eu fiz errado em instalar essas câmeras dentro da minha casa, não contar pro meu marido que eu instalei essas câmeras, ou vocês fariam a mesma coisa que eu fiz no meu lugar? Minha filha, ela fez questão de me humilhar na frente de toda a família pra mostrar que ela tinha ficado com o meu namorado. Eu tive a minha filha quando eu era muito novinha, sabe? Eu engravidei dela quando eu tinha 16 anos. Na época de um namoradinho da escola e tudo, ele acompanhou a gestação e os primeiros anos de vida dela, mas depois ele acabou indo embora daqui do estado pra estudar, fazer faculdade, e meio que acabou que esse contato se perdeu. Até hoje ele manda dinheiro da pensão e tudo, às vezes ele fala com ela pelo telefone, mas eles não têm aquele contato. E assim, a minha filha, ela cresceu muito mimada pelos meus pais, porque na época eu morava com os meus pais, então eles me ajudaram e tudo. E a minha mãe criou ela como se fosse filha dela mesmo, sabe? Eu tentava, né, me colocar ali na posição de mãe e tudo, mas os meus pais sempre passavam por cima de mim, passavam por cima da minha autoridade como mãe, falavam que era eles que sustentavam ela, que criavam ela e tal, então meio que eu calava minha boca, porque de fato eram os meus pais que sustentavam nós duas. A minha filha passava a maior parte do tempo com a minha mãe, porque eu também tinha que estudar. Enfim, acabou que nós duas crescemos mais como irmãs do que como mãe e filha, sabe? Óbvio, a gente tinha noção, eu sabia que ela era minha filha, ela sabia que eu era mãe dela, às vezes ela me chamava de mãe e tudo, mas a nossa relação meio que cresceu como de irmãs, digamos assim. E aí foi meio complicado, porque a minha filha, ela começou a criar uma disputa comigo muito grande. Ela começou a ter muitos ciúmes da minha mãe, do meu pai. Quando a minha mãe comprava as coisas pra mim, me dava algumas coisas, ela ficava com raiva, ela ficava com ciúmes. Então, ela cresceu disputando comigo, o que era realmente muito estranho, que era realmente muito louco da parte dela. E todas as vezes que eu tentava me impor como mãe dela, ela devolvia, falava que eu não tinha autoridade, porque eu nem sequer tinha criado ela de fato como minha filha e tudo. Então, enfim, nossa relação era desse jeito, era muito complicada. Quando eu estava ali por volta dos meus 32 anos de idade, a minha filha já estava ali naquela fase da adolescência e de namoradinha e tudo, né? Já estava desenvolvendo tudo. Eu comecei a namorar com um rapaz que tinha exatamente a mesma idade que eu. E de início se deu muito bem com a minha mãe, com meu pai, tratava a minha filha bem e tava tudo certo. Até que veio o meu aniversário, que eu já ia fazer 33 anos de idade. Organizei uma festinha, tudo. Já nem morava mais na casa da minha mãe, mas a minha filha morava com eles, porque ela não quis morar comigo. Mas organizei uma festinha e tudo, claro, convidei todo mundo. E nisso a minha filha veio e falou que queria me dar um presente de aniversário.
Aí eu, óbvio, aceitei, peguei, era uma caixa, nisso que eu abri, tinha um pendrive dentro dessa caixa. E ela falou que tinha preparado um vídeo pra passar lá, né, no meio da festa, tudo que era um vídeo com fotos, vídeos nossos, da família, tudo. Eu fiquei super emocionada, porque em muito tempo, foi a primeira vez que a minha filha demonstrou um pouquinho de carinho por mim. Então eu fiquei super emocionada e quis colocar ali na hora. Na hora que eu botei a minha sorte, foi que eu coloquei primeiro no notebook, antes de passar pro data show. Na hora que eu coloquei, era simplesmente um vídeo dela com o meu namorado em momentos íntimos. Só que eu não botei no data show, mas as pessoas que estavam perto de mim, todo mundo conseguiu ver aquela imagem. Na hora que eu vi, que eu olhei pra ela, ela tava simplesmente rindo. Ela tava olhando pra minha cara e rindo, sabe? Como se tivesse com aquela sensação de prazer, de gosto de ver eu assistindo aquilo. Na hora meu namorado veio, ele se desesperou, ele desligou o notebook, falou que era pra eu parar de olhar aquilo, que ele tinha uma explicação. As pessoas que estavam perto, todo mundo começou a olhar assim meio desconfiada e tudo. E aí a minha filha veio e falou pra mim a seguinte frase, que aquilo era pra eu aprender que eu não podia disputar com ela, sendo que era ela que disputava comigo. E que tudo que ela quisesse, ela poderia conseguir. E que era pra eu tomar cuidado, porque tudo que era meu, um dia poderia ser dela. Uma frase bem psicopata, sabe? E eu tava tão sem reação, os meus pais vieram, e eles, tipo, brigaram ali com ela, levaram ela embora e tudo. Só que, assim, passaram a mão na cabeça dela, né? Vieram falar comigo, dizendo, porque adolescente faz esse tipo de coisa. Óbvio que eu terminei com meu namorado. Enfim, acabou que a nossa relação já não era das melhores, né? Acabou sendo pior ainda. Hoje em dia eu não tenho muito contato com ela, é mínimo assim um contato que eu tenho, porque, sabe, o fato dela ter feito isso, dela ter organizado tudo isso, dela ter falado o que ela falou pra mim, só mostra que não vale a pena eu ter ela por perto. Por mais que seja minha filha, não vale a pena, porque no mínimo aquela menina tá se desenvolvendo uma psicopata, porque não é possível. E os meus pais, eles não enxergam, eles passam a mão na cabeça dela, falam que é normal, é coisa de adolescente, mas eu sinceramente, Deus me perdoe por falar isso, mas eu não quero ter contato com a minha filha. Essa menina, ela não é normal. Essa menina, no mínimo, ela tem um problema na cabeça dela. E até hoje eu não sei por quê. Nunca entendi o porquê que ela sempre quis ser a minha rival, quando na verdade eu só queria ser, pelo menos no mínimo, amiga dela. Mas enfim, essa história de hoje foi isso.